Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Na aula de hoje trago para vocês o tutorial da mochila Dora. Esse tutorial que vocês me pediram bastante desse kit, lindíssimo lá da loja Matilda, dos parceiros oficiais do nosso canal. Lembrando que todos os materiais estão na descrição, os materiais que eu utilizei da loja Matilda e os materiais adicionais e os achadinhos que vão fazer toda a diferença no dia a dia no seu ateliê estão aqui na sacolinha, tá certo? Então, deixei tudo detalhadinho para vocês. Eu vou mostrar para vocês também em detalhes no início da aula todos os materiais separadamente também, tá? Caso você tenha alguma dúvida. Vou tirar as medidas para vocês verem, gente, mas ficou lindíssima essa mochila. Eu estou apaixonada. Utilizei 2 rolinhos de fio de malha de 25 milímetros extra premium. Mas caso você queira adaptar com outro fio de malha de 27 milímetros, dá também. Só que eu acho bem legal vocês optarem por fios mais leves, para não ficar pesado a sua mochila, certo? Vou medir aqui para vocês, ó. No topo aqui da mochila até a base, fiquei com um total de 30 centímetros, ok? Então, ficamos com 30 centímetros de altura. A base, eu fiquei com 24 centímetros e meio, quase 25, ó, bem pouquinho para 25 centímetros de comprimento. E de largura, temos aqui 13 centímetros, tá? Então, ficou um tamanho muito bacana, meus amores, ficou muito legal. Lembrando que o kit, além da aba, né, o fundo, esse fechamento maravilhoso aqui, ó, com mosquetão, que facilita bastante no dia a dia, ó, tanto para abrir quanto para fechar, tá? Tem o fechamento bem tranquilinho. Também vem com as alças, gente, com regulagem. Então, a sua cliente vai conseguir regular certinho a alça da mochila pro tamanho que ela desejar, tá, gente? Então, é um kit muito completo e ficou uma mochila lindíssima. Então, se você é nova ou novo por aqui, prazer, meu nome é Natânia, eu espero muito que você fique comigo no canal na Stem Crochê, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os tutoriais que eu postar por aqui. E também não esqueçam de comentar aqui embaixo um coraçãozinho ou de onde você está falando, que eu quero muito saber, isso me ajuda bastante, tá? Se você puder, torne-se membro aqui do canal, clicando no botãozinho escrito Seja Membro, você vai assinar o Clube Fio a Fio. Além de você apoiar o canal, você vai ter acesso a 2 aulas inéditas mensais, mais as aulas que já tem lá disponível por R$ 6,99 por mês, gente. É menos que um cafezinho, então você vai ter acesso a um catálogo com mais, acho que de 7 aulas que já tem lá disponível. Então, você assinando hoje, você já vai ter acesso a essas aulas que já estão lá no Clube Fio a Fio, mais essas 2 aulas mensais. Semana que vem eu já vou postar a primeira de 2026, gente, que está lindíssima, super detalhada, vai valer muito a pena. Mas caso você não possa, não tem problema, você deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando esse tutorial com suas amigas crocheteiras, hypando esse vídeo e assistindo os anúncios, isso já me ajuda e me incentiva a cada vez mais trazer tutoriais gratuitos para vocês. Vou deixar para vocês também fixado no primeiro comentário o link do meu grupo VIP, que eu tô sempre mostrando para vocês lá as novidades, vocês me ajudam a escolher aí os nomes das bolsas, estão sempre vendo todas as novidades em primeira mão e também vou deixar na descrição para vocês, tá bom? Então bora para a aula. Então, pessoal, vamos para os materiais da nossa aula de hoje. Para começar, já adiantando para vocês, como quem já acompanha aqui já conhece, todos os materiais que estou utilizando nessa aula são da loja Matilda, dos parceiros oficiais aqui do canal, tá? Para vocês verem quanta variedade que tem de materiais lá na loja Matilda, meus amores. Eu vou utilizar hoje o kit de mochila Dora, tá? O kit é composto pela aba, olha pra vocês verem. Pra quem não é muito fã, gente, de colocar fecho torniquete ou fecho de metal, esse é um fechamento bem simples, que é um fecho aqui, ó, de mosquetão. Então, vocês vão colocar aqui e vai ser mais fácil pra abrir, sabe? Então, você aplica, depois é só bater aqui o mosquetão que vai abrir facilmente, fora que vai ficar bem bonito. Já vem com a alça de mão aqui também na aba, tá? Vem aqui essa partinha que a gente vai colocar a alça, que já vem junto também, tá? Ó, então aqui a gente tem as alças pra mochila, que já vem com regulagem, meus amores. Olha pra vocês verem, uma opção muito legal.
Então, tem a regulagem e aqui a argola articulada, que a gente vai pôr naquela parte de cima. E tem duas meias argolas aqui, super resistentes, que a gente já vai encaixar diretamente na mochila, conforme a gente for subindo a nossa bolsa, tá certo? E também já vem o fundo, meus amores, um fundo bem legal, com tamanho bem bacana, que vai deixar a sua mochila super espaçosa, tá? Eu peguei aqui a versão no caramelo, mas também tem outras cores, e o metal é no dourado também, ok? Vou utilizar duas ponteiras dessa daqui pra gente fazer o enforcador da parte da bolsa, na parte da mochila, tá? Então, vou utilizar um parzinho. E de fio, eu vou utilizar esse fio aqui, o fio de malha Extra Premium da Fisher. Ele tem 140 metros e é o de 25 milímetros, tá certo? E a cor é a cor ocre. Olha pra vocês verem, gente, que cor lindíssima. Vai combinar muito aqui com o caramelo, tá? Vai ficar uma combinação incrível com o caramelo. Eu vou utilizar 2 rolinhos do fio de malha, tá? Então, a gente precisa aí, como é um trabalho maior, a gente vai fazer uma bolsa maior, eu vou utilizar 2 rolinhos pra fazer ela, tá? Então, vai ficar bem bonito. Então, lembrando que esses materiais vocês vão encontrar lá na loja Matilda. Vou deixar pra vocês o cupomzinho aqui na tela, que é na NH, pra vocês terem 5% de desconto lá no site, tá? Então, corre lá pra você conhecer, caso você não conheça, que tem vários outros kits lindíssimos por lá. Tem agora também o forro pronto, que vocês podem comprar já para colocar na bolsa de vocês. Tem outros tamanhos de fundo, tem o fundo reforçado com acrílico, tem outras alças, gente, alça Margot, alça com montana e corrente. Enfim, tem muitos materiais muito legais para vocês aproveitarem lá no site, ok? E aqui eu vou mostrar para vocês os materiais adicionais que eu vou utilizar. Para começar, eu vou utilizar a agulha número 6 para trabalhar com o meu fio, que é a agulha que vocês já conhecem, que é de costume. E essa agulha aqui é minha agulha queridinha, meus amores, que ela tem a mesma qualidade das agulhas gringas, só que com um preço muito mais acessível. Paguei menos de 30 reais, paguei, acho que se não me engano, 27 reais. E já tem essa agulha aí, já faz quase um ano. Ela tá até bem riscadinha, mas é meu xodozinho, gente. A pegada é muito gostosa, então você vai conseguir crochetar por bem mais tempo, tá? E sem dores. Então, eu vou utilizar a agulha número 6. Lembrando que esses materiais adicionais e alguns achadinhos aqui que fazem toda a diferença no dia a dia no meu ateliê, vou deixar pra vocês na sacolinha aqui no cantinho, tá? Então, é só clicar na sacolinha, selecionar o material que você precisa e você vai ser redirecionado pra Shopee e não vai parar de tocar o vídeo. Então, você vai conseguir fazer a sua compra sem perder nenhum detalhe da aula, tá? Vou utilizar aqui também tesoura. Essa aqui é a Asa Retrô, uma tesoura lindíssima e super afiada, tá? Gosto muito dela, gente. Ótima pra arremate, ótima pra fazer tassel, pra corte de tecido também. E eu também vou deixar pra vocês na sacolinha. Também vamos utilizar marcadores pra marcar tudo certinho a parte da base, principalmente. Vou usar fita métrica também, cola também pra arremate, ok? Então, bora pra aula. Então, pessoal, vamos lá para nossa primeira etapa aqui, tá? Que vai ser na base, certo? Então, eu já peguei aqui, já abri o meu rolinho de fio. E temos aqui a nossa base em montana. Lembrando que todos os acessórios da loja Matilda já vêm bem limpinhos, tá? Então, não precisa fazer nenhuma limpeza aqui, porque não vai sujar o seu fio, tá certo? Então, vamos lá iniciar o nosso trabalho. Eu gosto de começar, gente, aqui nesses cantinhos, tá? Porque o nosso fechamento de carreira aqui, a gente vai caminhando um pontinho. Então, ele meio que vai fazendo esse processo. Então, eu gosto de deixar mais próximo aqui, sabe? Pra não ter perigo de ficar aparecendo muita cicatriz. Mas o fechamento fica bem bonitinho, então não vai aparecer também, tá? Então, vamos lá. A primeira etapa é fazer uma carreira de ponto baixíssimo para ficar com um detalhezinho na nossa base, ok? Então, vou tensionar aqui bem. Vou deixar aqui uma pontinha e vou vir aqui, ó, bem aqui. Nesse primeiro, ó, acho que eu vou pular pra cá, porque depois a gente vai fazer o fechamento aqui e ele vai vir um pouquinho mais pro lado. Então, vou pegar esse pontinho. Depois do fiozinho, dessa pontinha, laço meu fio, trago aqui pra frente, tá?
E agora, vamos fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Venho no próximo, laço um ponto baixíssimo. Outra coisa maravilhosa dos acessórios da loja Matilda é que cabe perfeitamente a agulha, tá? Então, você vai conseguir trabalhar com a sua agulha número 6 tranquilamente. Entro no próximo buraquinho, laço um ponto baixíssimo. Entro no próximo, laço um ponto baixíssimo, tá? E aqui, vou fazer esse processo por toda a volta. Quando eu chegar aqui nesse último buraquinho, eu venho mostrar pra vocês o fechamento. Então, pessoal, dei toda a volta aqui fazendo meus pontos baixíssimos, tá? E aqui nesse último pontinho, nesse último buraquinho, vai ser um pouquinho diferente. Eu não vou pegar o fio do meu rolo, eu vou pegar essa pontinha pra fazer o último ponto baixíssimo. Então, vou entrar nesse buraquinho, laço esse fiozinho que a gente deixou sobrando e trago aqui pra frente. Fiz aqui meu último ponto baixíssimo. Agora, eu vou puxar todo esse fio aqui pra fora. Vou vir no meu primeiro ponto baixíssimo, ó, com a agulha passando por baixo das duas alcinhas. Laço esse meu fio e trago aqui pra trás. Trouxe pra trás, agora eu vou voltar esse mesmo fio no mesmo buraquinho pra fazer o ponto baixíssimo falso, ó. Então, eu venho aqui no buraquinho correspondente e puxo esse fiozinho aqui pra trás, certo? Ficando exatamente dessa forma, tá? Olha pra vocês verem como fica bem visível. E puxando aqui o fiozinho do rolo, a gente ajusta aqui esse último pontinho também, certo? E agora, vamos iniciar o nosso processo com pontos baixos, tá? E uma regrinha aqui pra dar certo a nossa trama é que precisamos de números pares de pontos. Então, caso você esteja utilizando um outro fio, você pode preencher aqui com a quantidade de pontos que vocês quiserem, com a sequência que vocês quiserem, desde que tenham números pares de pontos, tá? Se caso você esteja utilizando o mesmo fio que o meu, você pode fazer esse mesmo processo, mas reparando muito bem na tensão de ponto, porque essa base ela tem que ficar bem certinha, tá? Tem que ficar bem preenchidinha, certo? Então, pessoal, antes de continuar aqui o nosso processo, o que que eu preciso fazer? Eu vou marcar aqui aonde a gente vai fazer aumentos nas quinas, que vão ser aumentos de 3 pontos, tá? Então, aqui, ó, bem na curvinha, e aqui a gente vai fazer uma sequência só também, ok? Em toda a volta. Então, eu vou marcar esse pontinho, ó, que ele tá bem próximo da curva, tá? Que é esse daqui. E a sequência eu já vou contar aqui, porque daí eu vou marcar bem o lugar exato. Então, vai ser um aumento de 3 pontos, e a sequência vai ser 2 pontos sozinhos, um aumento. 2 pontos sozinhos, e aqui já vai ser o pontinho da minha curva. Se vocês olharem, algumas quinas não vão ter um ponto certinho na quina. Às vezes vai ter 2, então vocês vão marcar esse que eu tô falando pra vocês, tá? Porque entre esses aumentos de 3 pontos vai ser 2 pontos sozinhos, um aumento, 2 pontos sozinhos e aqui o aumento de 3 pontos. Então, entre um marcador e o outro tem que ter 1, 2, 3, 4 e 5 pontos, certo? E aqui a sequência, a mesma coisa que eu falei pra vocês. Então, vai ser 1, 2 pontos sozinhos, um aumento. 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 2 pontos sozinhos. E olha pra vocês verem aqui, nessa curvinha, o ponto tá exatamente aqui certinho, tá vendo? Ele tá bem na curvinha. Marco aqui também. Ó. Dois pontos sozinhos, um aumento, 2 pontos sozinhos. E aqui, de novo, o ponto não ficou bem no meio, porque temos aqui 2 pontos meio que na quina, né? Mas, como eu falei pra vocês, vamos ter 5 pontos separadinhos aqui entre cada marcador, certo? Então, vai ficar dessa forma. Não se preocupem que vai dar bem certinho, ok? Então, vamos lá. Aqui agora, vamos sempre tomar cuidado pra tensionar bem esse fio pra ficar bem bonito. O meu fiozinho tá aqui, eu não posso vir nesse ponto, porque senão ele vai voltar pra trás, então eu tenho que vir nesse buraquinho. Entro aqui dentro, ó, bem no buraquinho, laço meu fio, trago aqui pra cima, ficando com essa alcinha, laço e fecho fazendo meu primeiro ponto. Venho no próximo ponto, entro aqui, laço, trago pra cima e fecho. E a sequência,
a gente sempre vai iniciar e finalizar com os 2 pontos sozinhos, tá? Então, por isso que eu já fiz aqui 2 pontos sozinhos. Cheguei no meu marcador, a gente sabe que vai ser um aumento de 3 pontos. Então, aqui eu vou fazer, ó. 1, 2 e 3 pontinhos no mesmo lugar. E aqui vamos fazer a sequência que falei pra vocês. Ó, vamos tensionar bem o fio pra ficar bem bonito esses pontinhos. Então, eu abro aqui e puxo pra enrolar bem. 2 pontos sozinhos. No próximo, um aumento tradicional, tá? Esse aumento de 3 pontos vão ser só aonde tá marcadinho ali nos 4 cantos. Aumento. 2 pontos sozinhos. E aqui, cheguei no meu marcador, que vai ser onde eu vou fazer o meu aumento de 3 pontos. Ó, entro aqui, faço 1, venho um pouquinho mais no meio, faço 2, viro mais e faço o terceiro, tá? E fica dessa forma essa primeira parte aqui. E aqui, gente, a sequência vai continuar sendo a mesma que mostrei pra vocês. Então, a gente vem aqui e faz 2 pontos sozinhos, ó. 1, 2, deixa eu tensionar melhor aqui. Dois, e aqui no próximo, aumento, tá? Ó, a gente vai acertando aqui essa parte, pra vocês verem como tá ficando bem preenchidinho. Aqui, gente, essa parte do cantinho tá querendo dar uma levantadinha, porque eu fiz 3 pontos no mesmo lugar, né? 3 pontos aqui, 3 pontos aqui. Caso vocês queiram que fique um pouquinho mais tranquilo e não fique essa parte levantadinha, vocês, em vez de fazer 3 pontos aqui, vocês podem fazer um ponto, uma correntinha e um ponto, tá? Porque vai ter os 3 pontinhos, né, que são essas 3 alcinhas que a gente precisa em cima, só que não vai ficar tão cheinho assim, ok? Mas depois que a gente sobe, vai ficar bem certinho. E a gente continua com a sequência, que vai ser a mesma. 2 pontos sozinhos, um aumento. 2 pontos sozinhos, um aumento. Chegou no marcador, são 3 pontos, tá? Então, a gente faz 3 pontos. Depois, continua com a sequência. 2 pontos sozinhos, um aumento. 2 pontos sozinhos e um aumento, tá? E eu vou fazer todo esse processo do mesmo jeito até chegar aqui no meu último buraquinho, no meu último espacinho que eu preciso trabalhar o meu ponto. Então, pessoal, dei toda a volta aqui fazendo a mesma sequência que eu falei pra vocês, tá? 2 pontos sozinhos e um aumento, e somente nas quinas eu fiz aumento de 3 pontos, tá? E aqui o último processo vai ser fazer o meu último aumento. O primeiro ponto eu faço normalmente aqui, ó. Faço um ponto baixo normal. O segundo vai ser um pouquinho diferente. Como que eu vou fazer? Vou entrar aqui dentro de novo, vou iniciar o processo com o fio do rolo, tá? Deixa eu tensionar aqui pra ficar bonitinho. Laço esse meu fio, trago aqui pra cima. Mas eu não vou finalizar com esse fio, eu vou finalizar com o fiozinho que eu deixei sobrando, tá? Ó, esse daqui. A gente só vai trocar de fio. Laço e fecho aqui, ó. Então, visualmente, o meu ponto baixo está completo. Agora, eu vou puxar todo esse fiozinho pra fora pra gente fazer o fechamento da carreira, tá? Puxo aqui o fiozinho do rolo, que vai ajustar o ponto baixo, certo? Vou vir aqui nessas duas alcinhas de cima, agulha de trás pra frente. Laço esse meu fiozinho, não esquece de tensionar também pro acabamento ficar bonito. Laço, trago aqui pra trás, tá? Ajusto bem, ó. E agora eu vou fazer o fechamento. Só que aqui, gente, o que eu preciso fazer? Antes de só pegar nessa alcinha, eu preciso passar por baixo desse nozinho aqui, ó. Tá?
Então, passo aqui por baixo desse nozinho, pra depois sair nessas duas alcinhas aqui em cima. Laço-se meu fio, trago aqui pra baixo. E aqui está feito o arremate da minha base, ok? E no final, eu fiquei com um total de 60 pontos aqui, tá certo? E agora, a gente já vai iniciar o processo de subida. Vou virar essa parte pra baixo e vamos começar a fazer os pontos aqui, certo? Só que eu já vou unir as meias argolas na minha primeira carreirinha de ponto baixo, que vai ficar mais firme, tá certo? Então, a gente já vai fazer esse processo. Então, aqui eu já vou separar os pontos que eu vou fazer essa união, tá? Então, aqui como que eu vou fazer essa parte? A parte peludinha, tá vendo essa parte mais peludinha? Eu vou deixar pra cima, porque daí vai ficar dessa forma a alça, tá? Então, vou deixar assim, aqui assim, ó, tá? E aqui eu vou separar, vamos ver quantos pontos aqui, 2 pontinhos, certo? Então, aqui eu já vou fazer a marcação de onde eu vou fazer esses 2 pontos, ok? Aqui, provavelmente, eu já vou iniciar fazendo a união, ó. Então, aqui eu vou deixar mais ou menos, ó, um dedinho. E os 2 pontinhos que eu vou fazer vai ser esses dois aqui, ó. Pra cá. Então, vou marcar esses dois. Vou marcar essa alcinha que eu já vou saber que é a primeira e a segunda alcinha. E desse lado de cá, a mesma coisa, ó. Deixo um dedo aqui, mais ou menos, da curvinha. E vai ficar mais ou menos aqui assim. Aí, eu posiciono aqui também, ó. E vejo se vai ficar proporcional, tá? Porque elas têm que ficar na mesma distância, ó. Tá vendo que aqui, levando em consideração essa parte, ficou mais distante do que essa? Então, vocês podem fazer essa jogada. Caso vocês queiram jogar essa aqui mais pra cá, também pode, tá? Eu acho que provavelmente é isso que eu vou fazer. Eu vou deixar aqui um dedinho, ó. Tem um dedo e a minha argola encosta. Então, eu vou pular um desses pontos pra cá. E aqui a mesma coisa. Então, vou colocar meu dedo aqui e encostar a argola. Então, vai ficar esse e esse ponto. Esse. E esse pontinho. Porque aqui, como essa primeira carreira de ponto baixo que a gente vai fazer vai ficar bem certinho, né? Opa! A gente coloca aqui de novo, ó, vai ficar mais ou menos aqui assim. E desse lado de cá também, ó, mais ou menos aqui assim. Eu acho que tá uma distância legal. Como eu falei pra vocês, vocês podem modificar aí essa parte, deixando mais, menos, colocar mais centralizado, mas eu acho que aqui já tá bem bacana. Como eu falei pra vocês, é uma questão de gosto, tá? Literalmente de gosto. Eu acho que aqui vai ficar bem certinho. Então, vamos lá. Aqui, iniciar esse processo. Aqui, meus amores, ó, o meu fio do rolo está bem aqui. Lembra que eu falei pra vocês que no fim acaba movimentando? A gente começou o nosso projeto aqui. E olha pra vocês verem aonde que já veio o fio. Se eu tivesse colocado aqui, já teria vindo pra cá, tá? E aqui também a gente vai colocar bem aonde a gente vai fazer o fechamento, que vai ser essa alça, ok? Então, se eu for olhar aqui, ó, se eu trouxer meu fio do rolo reto, já vai vir no meu primeiro ponto que eu preciso fazer a união da alça, tá? Então, eu já vou tirar aqui meu marcador e vou mostrar pra vocês aonde que a gente vai fazer essa união. E também como que a gente vai fazer essa carreira de ponto baixo, a primeira carreira de preparação. Eu vou pegar duas alcinhas, essa alcinha aqui de trás, e vou deixar essa aqui da frente livre, mas pra ficar firme, eu vou pegar essa alcinha também, ó, esse nozinho
que a gente usou para fazer o fechamento da carreira, ó. Esse nozinho aqui, todos os pontos baixos tem, tá? A não ser que você tenha feito aqui essa parte da quina, em vez de você fazer 3 pontos baixos, você fez uma correntinha no meio, não vai ter aquela alcinha, tá? Então, você vai ter que pegar uma alcinha a mais pra ficar firme e não ter perigo, certo? Mas é só adaptar. Aqui, como eu falei pra vocês, já vai vir diretamente no ponto que eu preciso pra fazer a união. Então, eu já vou posicionar aqui a minha argola, vou passar por dentro dela, ó, e pegar as 2 alcinhas que eu preciso, laço o meu fio, trago aqui pra frente, dou uma altura bem legal e fecho. Certo? Fiz aqui o primeiro. Vou fazer 2 pra gente ver se vai ficar legal. Venho no próximo pontinho, ó, junto aqui, entro, laço meu fio e faço o segundo, tá? E eu dou uma conferidinha aqui. Eu acho que dá pra fazer o terceiro, então eu vou fazer mais um pontinho e ali a gente faz o mesmo processo, tá? Eu pego um pontinho pra cá, assim, pra fazer a união. É só pra ficar bem firme aqui essa alcinha. Laço, um ponto baixo. Ó, dessa forma vai ficar mais firme, tá? Então, ela vai movimentar menos aqui. Tá vendo? Então, já fiz a união da minha primeira argola. E agora, eu vou seguir fazendo os pontos baixos aqui, pegando essas 2 alcinhas. Depois, eu vou esconder aqui essa pontinha por baixo dos pontos, dou um pinguinho de cola e sigo aqui fazendo meus pontos baixos, pegando essas 2 alcinhas, tá? Quando eu chegar ali próximo de novo pra fazer a outra união da outra argola, eu venho mostrar pra vocês como que eu fiz. Então, pessoal, cheguei aqui nos meus marcadores novamente, tá? E aqui a gente vai fazer também a união da segunda alcinha, certo? Aqui, meus amores, eu queria mostrar pra vocês na parte de baixo, que vocês podem utilizar também como base, ó. Os meus 3 pontinhos estão aqui, ó. Esses daqui, eu trabalhei um ponto sem a união e depois disso trabalhei 3 pontos com união. Então, vou fazer esse mesmo processo aqui só pra ver se vai ficar certinho, tá? Mas o que vai mandar aqui vai ser visualmente essa parte de cima, ok? Então, vou tirar aqui meu marcador agora. Tiro aqui. E como eu falei pra vocês, o que vai mandar é fazer a união com essa parte mais peludinha pra cima, tá? Aqui não precisa se preocupar, gente, porque tem a argola, caso fique torta a alça aqui, é só tirar a argola e arrumar depois. Mas, como eu falei pra vocês, a única regrinha é essa parte peludinha ficar pra cima. Segura aqui a alça, entra aqui, pegando as 2 alcinhas, faço o meu primeiro ponto. Venho no próximo. Faço o segundo, caso vocês queiram deixar só 2 também dá. Só que eu acho que quando tem só 2, dá esse aval aqui, ó. Pra ficar girando, sabe? Então, eu prefiro unir com 3 pra ficar mais firminho. Venho no próximo e faço o terceiro ponto. Ó, vai ficar assim. Agora, eu vou colocar aqui em cima da mesa. E vou olhar pra ver se tá do jeito que eu quero, certo? Ó, então, eu levanto aqui as 2... E olha pra vocês verem. A gente olha assim, tá? Aqui vai ficar um pouquinho repuxadinho mesmo por enquanto, mas depois a gente acerta, ok? E aqui eu acho que tá uma distância legal, acho que tá ficando bacana. Lembrando que vocês deixem aqui a alcinha retinha, que também dá pra ver, ó. Mas, como eu falei pra vocês, caso vocês queiram modificar aqui também, é uma questão de gosto, tá certo? E aqui agora, eu sigo fazendo os meus pontos até chegar aqui no início do meu trabalho novamente, tá? Então, eu saio da alça e sigo fazendo aqui os meus pontos baixos. Lembrando que aqui vamos manter os nossos pontos que a gente tem na base, no meu caso, 60 pontos.
Sigo fazendo aqui. Então, pessoal, já cheguei aqui no finalzinho, tá? E eu vou mostrar pra vocês o fechamento dessa primeira carreira, ok? Deixa eu só refazer aqui esse último pontinho pra ficar bonitinho. Certo? Deixo aqui a argolinha pra baixo e vamos fazer o fechamento. Solta a minha laçada, vem aqui com a agulha de trás pra frente, nessas duas alcinhas de cima, laço esse meu fio, trago aqui pra trás. Ó, até aproximar bem, ok? Agora, eu vou entrar nesse ponto, no meu primeiro pontinho que eu fiz, entra aqui no ponto baixo centrado, tá? Uma alcinha pra cada lado. Coloco a alcinha de novo na agulha e ajusto. Laço esse meu fio e trago aqui pra cima. Fico com essa alcinha e fecho fazendo meu primeiro ponto, certo? Aqui, meus amores, a gente vai trabalhar todos os pontos 2 vezes, tá? Mas a gente não vai aumentar os pontos. A gente só vai trabalhar a segunda vez pra fazer um detalhe. O primeiro ponto eu faço bonitinho aqui, certinho. Agora, eu vou vir bem no pezinho desse mesmo ponto que eu acabei de trabalhar, ó. Venho aqui, também ponto baixo centrado. Nessa parte, eu vou deixar sempre o lado avesso do meu fio pra cima do meu dedo, tá? Porque eu preciso trazer esse fio bem bonitinho aqui pra frente, ó. Laço meu fio, trago aqui pra frente. Dessa forma, eu vou ficar com essa alcinha, mas eu não vou finalizar ainda, certo? Vou vir no meu próximo ponto, porque como eu falei pra vocês, essa alcinha vai ser só um detalhe. Venho no próximo ponto, laço esse meu fio, trago aqui pra frente. Então, aqui eu vou ficar com 1, 2, 3 alcinhas. E como eu falei pra vocês, essa alcinha é só pra um detalhe. Essa última alcinha eu vou passar por dentro dessa daqui, ó. Ó. E vai ficar assim. Agora, eu venho e fecho o meu ponto. Certo? E vai ficar dessa forma aqui, ó. E esse meu primeiro pontinho. Tá vendo que bonitinho? Venho no próximo ponto, que aqui vão ser conjuntinhos, né, de 2 pontos, por isso que a gente precisava de números pares de pontos. Venho no próximo ponto, entro aqui dentro, laço meu fio, trago aqui pra cima e fecho o ponto normalmente. Deixa eu só tensionar o fio aqui pra ficar bem bonito. Vamos lá que eu preciso pegar aquela alcinha pra dar o detalhe. Entro aqui nessa alcinha de novo, lembrando que tem que ser ponto baixo centrado, lado avesso do fio sempre pra cima do meu dedo, laço esse meu fio, trago aqui pra frente. Não finalizo. Vou vir no meu próximo ponto, entro aqui também no ponto baixo centrado, laço, trago meu fio aqui pra frente. 1, 2, 3 alcinhas na agulha. Essa última alcinha passo por dentro dessa daqui, pra ficar só esse detalhezinho aqui na parte de baixo. E agora eu laço e fecho o meu ponto. Ficando dessa forma, olha, pra vocês verem como vai ficando bonitinho. Então, somente uma vez eu vou fazer esse processo aqui, ó. Somente um pontinho vai ficar com essa alcinha na parte de baixo. Vamos lá de novo. No próximo ponto, entro aqui, laço, trago aqui pra cima, faço um ponto baixo. Venho no mesmo pontinho embaixo desse ponto, lado avesso do fio aqui pra cima, laço, trago aqui pra frente, dou uma alturinha mais ou menos do ponto baixo, ó. Eu vou deixar a minha agulha sempre bem retinha aqui. Vou vir no meu próximo ponto, não vou finalizar. Venho no meu próximo ponto, laço esse fio, trago aqui pra frente, 1, 2, 3 alcinhas na agulha. Essa alcinha passo por dentro dessa, e agora laço e fecho o meu ponto, tá? Então, olha pra vocês verem, vai ficando desse jeito. Vamos lá mais uma vez. Venho no meu próximo ponto, laço, um ponto baixo. Agora, eu vou entrar nesse mesmo espacinho, tensiono bem o meu fio, o lado avesso pra cima do dedo. Trago aqui pra frente. Venho no meu próximo ponto, não vou finalizar ainda. Venho no próximo ponto, laço, trago aqui pra cima, essa alcinha passo por dentro dessa,
E agora eu fecho. E vai ficando assim, ó. Quanto mais soltinha a gente deixa essa alcinha, mais bonito fica, certo? Então, eu vou dar toda a volta fazendo desse mesmo jeito, nesse mesmo padrão de pontos. Quando eu chegar aqui nos dois últimos, eu venho mostrar pra vocês. Então, pessoal, dei toda a volta aqui fazendo esse mesmo padrão de pontos, tá? Por enquanto, aqui as alças estão no meu colo. Ok, deixo aqui no meu colo quietinhas. Quando ela ficar com um pouquinho mais de altura a bolsa, eu vou colocar a alça dentro da bolsa pra não ficar batendo, tá? Então, daí eu consigo controlar melhor essa parte. E como eu falei pra vocês, vamos fazer aqui os dois últimos juntos, ok? Ó, tensiona bem o fio. Lembrando que essas aqui, essas primeiras partes aqui, principalmente onde tem a alcinha, depois ela vai subindo e vai acertando, tá? Mas ó, pra vocês verem, tá subindo bem retinho aqui a nossa mochila e vai ficar lindíssima, gente. A nossa mochila adora. Vamos lá mais uma vez. Entra aqui, ó, fiz o meu último grupinho. Entra aqui no meu espacinho, ponto baixo centrado, laço, subo aqui pra cima, faço um ponto baixo normal. E agora, eu vou vir embaixo desse ponto que eu acabei de fazer, também ponto baixo centrado, tá? Ó, venho bem aqui embaixo, também no ponto baixo centrado, tá certo? É no mesmo lugarzinho que eu acabei de fazer meu ponto, laço meu fio, sempre deixando o lado avesso, principalmente nessa hora, para as alcinhas ficarem sempre bonitinhas desse jeito, tá? Trago aqui pra frente, venho no meu último espacinho, laço, trago aqui pra frente, uma, duas, três alcinhas, essa última alcinha eu passo por dentro dessa e fecho o meu último pontinho. Finalizando aqui o meu último grupinho, tá vendo? Reparem pra vocês verem que o primeiro ponto não tem alcinha, o segundo tem alcinha, tá? Então, ficou dessa forma em toda a minha volta. Olha pra vocês verem que bonito que tá ficando, certo? E agora vamos pro fechamento, como falei pra vocês, vai modificar aqui um pouquinho. Como que eu vou fazer aqui, gente? O fechamento tradicional, praticamente, né? Solto aqui a minha laçada, venho aqui nessas duas alcinhas de cima, a agulha de trás pra frente, laço esse meu fiozinho, trago aqui pra trás, tá? O fechamento, perdão, que a gente fez na nossa primeira carreira, eu fiz o fechamento no meu primeiro ponto da carreira. Aqui, como eu falei pra vocês, a gente vai caminhar pra frente. Por quê? Porque eu preciso começar a minha próxima sequência sempre em cima do pontinho que tá com essa alcinha esticada. Sempre. Por que que eu vou fazer aqui? Eu quero que esse ponto fique meio que na diagonal, pra ficar um detalhe. Então, eu não vou fazer o fechamento no meu primeiro ponto da carreira. Vou fazer no último ponto que eu trabalhei, que é esse daqui, ó. Então, não vou fazer nesse, que é o que a gente geralmente faz. Venho nesse ponto aqui, ó, que foi o último pontinho que eu fiz nessa carreirinha. Coloco a alcinha na agulha, ajusto aqui, laço esse meu fio, trago aqui pra frente. Se vocês repararem, não vai ficar muito ponto baixo centrado, porque a gente ainda não tinha completado esse ponto, tá? Mas é só esse primeiro momento aqui. Laço, faço o meu primeiro ponto baixo, tá? Do mesmo jeitinho que a gente vai fazer, a sequência não vai mudar. Só vai mudar aqui na parte do fechamento, que em vez de eu pegar o primeiro ponto, eu pego o último ponto da carreira. Então, fiz o meu primeiro ponto baixo, venho embaixo desse mesmo ponto, lado avesso do fio sempre pra cima do dedo, ó, sempre dessa forma. Laço esse meu fio, ó, olha pra vocês verem, sempre o fio vai vir do lado direito. Deixo aqui na altura do ponto baixo, venho no próximo pontinho, aqui eu já vou começar a trabalhar ponto baixo centrado. Laço, trago aqui pra cima. Uma, duas, três alcinhas na agulha. Essa última alcinha passo por dentro da outra e fecho aqui o meu ponto. Olha pra vocês verem, então vai ficar dessa forma, ó, tá vendo? Que vai pulando pra diagonal aqui essa alcinha. E continuamos com a mesma sequência. Venho no meu próximo ponto, laço um ponto baixo normal. Agora, eu venho embaixo desse mesmo ponto, aqui, sempre tensionando bem esse fio, pra ficar bem bonito. Laço, trago aqui pra cima, não finalizo, venho no próximo ponto, laço, trago aqui pra cima novamente, ó. Ponto baixo centrado pra ficar com uma estrutura bem legal esse trabalho, tá? Que é o que uma mochila pede, né, gente? Uma estrutura bacana.
3 alcinhas na agulha, essa última alcinha eu passo por dentro da outra. Agora eu laço e fecho, tá? Então, aqui a sequência não vai mudar, a gente só vai mudar aqui na parte do fechamento, ok? Vou dar toda a volta aqui fazendo essa terceira carreirinha e já venho mostrar pra vocês o fechamento mais uma vez. Então, pessoal, dei toda a volta aqui fazendo mais uma carreirinha e vim mostrar pra vocês mais uma vez o fechamento, tá? Solto aqui a minha alcinha, agulha de trás pra frente aqui em cima, coloco essa alcinha aqui na agulha e puxo aqui pra trás. Olha pra vocês verem que bonito que fica, como falei, o fechamento também vai ficar bem visível, tá? Vai ficar bem legal. E o fechamento consiste em quê? Em vez de fazer o fechamento tradicional que a gente faz no primeiro ponto da carreira, a gente vai vir no último pontinho da carreira, que é esse daqui. Coloco aqui a minha agulha no ponto baixo centrado, que não vai ser ponto baixo centrado, porque a gente não finalizou ainda esse pontinho, tá vendo? Então, coloco aqui, coloco a alcinha na agulha novamente e ajusto. Ajustei, laço, trago aqui pra cima e faço o meu primeiro pontinho. E vamos continuar com o mesmo processo, tá, gente? Faz o primeiro ponto, deixo sempre aqui o lado avesso do meu fio pra cima. Trago aqui a primeira alcinha, venho no próximo ponto, laço, trago aqui pra cima, 3 alcinhas na agulha, a última passo aqui por dentro e fecho, tá? E continuamos com a mesma sequência que mostrei pra vocês, tá bom? Então, eu vou continuar com esse processo, meus amores, olha pra vocês verem. Essas alcinhas vão ficando na diagonal, depois eu vou tensionar melhor esse fiozinho aqui, pra ficar bonitinho, ok? Vou subir aqui uma quantidade de carreiras, que fique um tamanho bacana, tanto pra colocar a aba, tá? Lembrando que a gente tem que pôr a nossa aba. A aba, ela vai ficar mais ou menos assim, vai ficar dobradinha. E eu também tenho que incluir essa parte aqui, ó. Então, vai ter que ficar esse comprimento pra ficar confortável pra gente costurar aqui. Tanto a parte do fecho, quanto pra costurar a alça. A aba, perdão. Vou subir aqui algumas carreiras e já venho mostrar pra vocês como que vai ficar. Então, pessoal, já subi aqui as minhas carreiras, tá? Fazendo aquele mesmo ponto que eu mostrei pra vocês. Aqui, contando com a carreira de ponto baixo, bem aqui de baixo eu fiz. Vou contar aqui na diagonal, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 carreirinhas. Já aproveitei e já coloquei a minha etiqueta, tá? Pra facilitar o processo, porque ele não fica bem altinho. E agora eu vou fazer uma última carreirinha de ponto baixo normal e uma carreira de ponto baixíssimo pra dar um detalhezinho aqui nessa parte de cima, tá? Daí eu já vou medir pra vocês com quantos centímetros que tá ficando. Solto aqui a minha laçada, agora eu vou fazer o fechamento aqui normal, digamos assim. Venho aqui nessas duas alcinhas de cima, agulha de trás pra frente, laço esse meu fio, trago aqui pra trás. Eu vou fazer esse fechamento, essa carreira de ponto baixo, pegando nas duas alcinhas, tá? Então, eu vou passar por baixo dessa alça que a gente acabou de levar lá pra trás. Coloco essa alcinha na agulha e ajusto muito bem aqui. Ajustei bem, laço, puxo esse fiozinho aqui pra frente. E agora eu vou fazer uma carreira de pontos baixos, ó. Pegando as duas alcinhas. Laço, um ponto baixo. Venho no próximo, laço, um ponto baixo. No próximo laço, um ponto baixo. Tá? Esse daqui vai ser só pra dar um acabamentinho. E depois a gente vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo. Lembrando pra tomar cuidado, gente, que a gente precisa de fio tanto para fazer o enforcador, como também para unir a aba e a parte do fechamento, tá? Então, vou dar toda a volta aqui e já venho mostrar para vocês a última carreira de ponto baixíssimo. Então, pessoal, dei toda a volta aqui fazendo meus pontos baixos e agora vamos para a última carreirinha de ponto baixíssimo, tá? Solto aqui a minha laçada, venho aqui com a agulha de trás para frente nessas duas alcinhas de cima. Laço esse meu fio, trago aqui pra trás, tá? Agora, a gente vai fazer um detalhezinho de ponto baixíssimo. Então, agora eu preciso separar aqui essas duas alcinhas, ó. Preciso separar aqui. E agora eu coloco essa alcinha na agulha e ajusto. Laço esse meu fio, trago aqui pra frente. E agora eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos, pegando somente nessa alcinha aqui de trás, tá?
laço, ponto baixíssimo. Venho na próxima, ó, alcinha de trás, laço, ponto baixíssimo, bem soltinho, tá? Alcinha de trás, laço, ponto baixíssimo. E essa vai ser a nossa última carreirinha. E quando eu chegar aqui no meu próximo do primeiro pontinho baixíssimo, eu venho mostrar pra vocês como que a gente vai arrematar. Então, pessoal, finalizada aqui a minha carreira de ponto baixíssimo, tá? Vou pegar aqui a tesoura e já posso cortar o meu fio, que a gente só vai fazer o fechamento de carreira. Ó, corta aqui um pedacinho, não precisa ser muito grande. Eu vou puxar aqui esse fiozinho, ó, pra fora. Tensiono bem. Vamos fazer o fechamento falso, o mesmo que a gente utilizou na base. Aqui pego nas duas alcinhas, né, do primeiro ponto baixíssimo, laço, trago aqui pra trás. E agora, essa alcinha eu volto pra dentro aqui, ó. Só que antes eu vou pegar nessa alcinha pra depois sair nesse ponto baixíssimo, no último que a gente fez. Laço e trago aqui pra trás, tá? Então, aqui está fechadinho a nossa última carreirinha. Olha pra vocês verem que lindo que fica, a gente fica super certinho. Fica bem bonito. E aqui agora eu vou medir pra vocês verem quanto de altura que ficou, tá? Então, aqui de altura, eu fiquei com um total de 24 centímetros e meio, mais ou menos, quase 25 centímetros, tá? A base, ela aumentou um pouquinho também. Ela ficou aqui com 24 centímetros, quase 25 centímetros também, por 13 centímetros de largura, tá? Então, ficou muito espaçosa. Agora, a gente vai fazer aqui o arremate dessa pontinha, tá? Vou passar aqui por algumas perninhas dos pontos, esconder bem, dar um pinguinho de cola. Ó, tomando cuidado pra não puxar e desmanchar aquele pontinho. Pega aqui nessa parte dos pontos baixos. Escondo aqui bem. Corto o excesso, dou um pinguinho de cola e tá finalizada aqui a parte de crochê, tá? Agora, eu vou arrematar aqui tudo certinho e eu já venho pra mostrar pra vocês que a gente vai fazer a divisão pra passar o enforcador e com essa divisão a gente vai ver certinho aonde a gente vai encaixar a nossa aba e a parte aqui de baixo. Então, pessoal, já fiz aqui o arremate tudo certinho, tá? E agora vamos fazer a divisão, ok? A primeira coisa que a gente vai ser fazer um vinco utilizando a parte de baixo, a parte da base da nossa mochila, para fazer esse vinco, tá? Então, ó, como a nossa base é quadrada, né, retangular, é mais fácil. Então, eu pego aqui na pontinha e subo fazendo o vinco, ó. Dessa forma. E eu vou fazer isso em todos os cantinhos. Eu já fiz aqui um pré-vinco. Aqui. Só vou deixar ele um pouquinho mais marcadinho, ó. Então, vocês vão ter que fazer esse processo aqui. Tá vendo? Vocês podem também olhar aqui na parte de baixo e fazer por fora, sabe? Olhando por fora. Mas é só acompanhar a base mesmo, tá? Depois desse processo, vocês podem até marcar com o marcador para facilitar, caso vocês achem que facilite mais. Ó, bem aonde tem o vinquinho, vocês coloquem os marcadores, ó. Então, o meu tá mais ou menos aqui. Aqui também. Não vai ficar bem exato. E aqui o que vocês podem fazer, tá? Pra ficar o mais certinho possível. Vocês podem contar aqui quantos pontos tem
em cada lado. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou contar desse marcador a esse, que vai ser a parte dessa lateral, e dessa lateral também, desse marcador a esse. E a gente deixa a mesma quantidade de pontos, e deixa a mesma quantidade de pontos sem o marcador aqui na frente, aqui atrás, perdão, e na frente, tá? Eu vou contar aqui, posicionar certinho e já venho mostrar pra vocês. Então, pessoal, vou fazer aqui a divisão pra vocês, tá? Peguei aqui a ponta do meu fio, do rolo, mas eu não vou cortar. Vou pegar aqui a agulha de tapeceiro pra me ajudar, tá certo? Ó. Pra ficar mais fácil. E eu vou começar o processo aqui na frente, tá? Aqui, meus amores, entre um marcador e outro desse lado e um marcador e outro desse lado, eu fiquei com um total de 12 pontos. E aqui na frente e aqui atrás fiquei com 18 pontos, tá? Então, aqui a gente sabe que metade de 18 é 9, né? Então, eu vou contar aqui, ó, depois do marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá? Aqui, ó, o número 9 é esse daqui. Só que tem uma questão aqui, meus amores. Como a gente tá contando... Como a gente tá contando aqui a parte dos pontos baixíssimos aqui dessa carreira de cima, tá vendo que o número 9 tá dando aqui, né? Só que se eu for contar o ponto número 9, é esse. E ele vai caminhar mais pro lado. Então, eu não vou utilizar o ponto do meio. Eu vou utilizar, ó, essa divisa, ó, entre um ponto e outro. Tá vendo aqui? Essa divisinha aqui, ó. Então, esse é o número 9, e aqui eu também tenho que ter número 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Então, eu vou começar desse lado de cá e depois eu vou voltar o meu fio bem aqui. Então, eu vou entrar aqui primeiro, que é o número 9, como eu falei pra vocês, então eu vou trabalhar na divisa entre um ponto e outro. Então, eu vou entrar aqui com a minha ponta, tá? Então, esse é o primeiro. Agora, eu vou virar aqui e chegamos na lateral. Aqui na lateral, eu vou contar, ó, 6, porque são 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá aqui, né? Aqui é de um marcador ao outro, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, a divisa. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui também é divisa, tá? Só que aqui a gente vai caminhar um pouquinho a mais. Então, eu vou vir um ponto atrás aqui, ó. O meu número 6 é esse. Eu vou vir nessa divisa aqui. Certo? Aqui é o número 6, aqui é o número 6 do meu outro lado. Então, eu vou entrar aqui, ó. Vamos ver se vai ficar certo, se eu não vou ter que caminhar um pouquinho mais. Não, eu tenho que caminhar um a mais. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu vou abraçar 3 pontos, ó. Então, eu venho nesse aqui do lado. Depois eu vou tensionar melhor esse fio aqui, ó. Porque, ó, pra vocês verem, vai ficar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, a divisa. 1, 2, 3, 4, 5, a divisa. E aqui eu vou abraçar 3 pontinhos, pra ficar bem certinho aqui, ó. Então, na lateral aqui, eu abraço 3 pontinhos, tá? Agora, eu vou vir pra parte de trás. A parte de trás, eu também vou abraçar 3 pontinhos pra ficar a mais do que na parte da frente. Então, aqui a gente faz a contagem dos 9 pontos e faz um pontinho antes também e um pontinho depois. Aqui a gente não conta o marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A divisa é aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ó, a divisa tá aqui. Só que eu vou ver um ponto atrás e vou trazer um ponto à frente. Também vou abraçar 3 pontinhos. Ó, aqui e eu desço pra cá. Então, dessa forma, ficamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a divisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, aqui também a divisa, ó, abraçando 3 pontos.
E aqui, do mesmo jeito que a gente fez do lado de cá, ó. Marcador com marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a divisa é essa, só que eu vou vir um ponto antes. A divisa é essa, mas eu também vou vir um ponto antes. Aqui. Abraçando 3 pontinhos. E aqui na parte da frente, como eu falei pra vocês, é a parte onde fica menorzinho pra facilitar na hora de fechar. Eu só vou vir aqui, ó, num pontinho do lado que foi a divisa que a gente marcou, tá? Ó, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a divisa aqui, e aqui a gente já tinha contado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A divisa aqui também, ok? E ficou certinho aqui, ó, a divisão, tá? Agora eu posso puxar aqui essas pontas e ver como que vai fechar, tá? Ó, ela vai fechar assim. E aqui agora é a hora de vocês verem se tá do jeito que vocês querem. Porque depois que a gente faz essa parte aqui, vai ser o que vai basear a parte da aba, tá? Da aba e a parte do fechamento aqui na frente. Ó. Então, aqui a gente olha bem, vê se tá tudo certinho. Eu acho que pra mim aqui tá tudo ok, tá? Aí, aqui o que eu vou fazer? Eu tenho que deixar um pedaço que ele vai conseguir abrir aqui normalmente, ó. Vai abrir a mochila tranquilamente e vai ficar uma pontinha aqui pra amarrar. Não precisa ser muito grande, então eu posso deixar a ponta mais ou menos aqui assim, ó. Tá? Então, eu vou puxar um pouquinho pra trás, pra não precisar cortar muito esse fio. Ó. Então, a ponta vai ficar mais ou menos aqui assim. Isso aqui a gente faz pra economizar fio, tá, gente? Pra não cortar, pra não desperdiçar fio. Ó. Então, ela aberta, ela vai ficar mais ou menos assim. E fechada, ela vai ter o tamanho pra fazer o nozinho, tá? Então, aqui eu já posso cortar o meu fio. E vou pegar as ponteirinhas. Ó, as ponteiras estão aqui, eu passo elas assim, por dentro e dou um nozinho por baixo. Vou usar aqui o agulha de tapeceiro pra facilitar, né? Passo por aqui. E aqui eu dou um nozinho na ponta. Dou os nozinhos na ponta. Ó, tá vendo que passou direto? Então, eu vou ter que dar 2 nós, não só um. Então, aqui eu dou 2 nozinhos. Aí. Olho de novo, agora sim. E aqui eu corto esse excesso. E vai ficar assim. É pra vocês verem que delicadinho que fica. A gente repete esse processo do lado de cá. Um.
2. Corto o excesso novamente. E vai ficando assim. Olha pra vocês verem que delicadinho que fica. Fica bem bonitinho, tá? Agora eu vou abrir aqui, tirar os marcadores, pra gente começar o processo aqui, a nossa última etapa, que é a de costura. Tanto da aba, quanto da partezinha aqui da frente. Então, pessoal, vamos lá agora começar a união da nossa aba, tá? Ao contrário do que geralmente a gente faz, o que eu sempre faço em outras aulas? Primeiro eu coloco a aba para depois colocar a parte do fecho. Mas, como eu preciso que fique bem esticadinha essa parte, primeiro eu vou posicionar essa parte aqui de baixo, tá? Por quê? Porque eu preciso que fique bem esticadinho. E essa parte eu vou deixar bem embaixo pra depois saber aonde eu vou colocar a parte da aba, tá? Então, vou tirar aqui. Outra coisa também. Deixei aqui a parte do nozinho um pouquinho mais compridinha, porque eu vou vir exatamente na mesma altura. Tem que ser na mesma altura aqui, tá? Como a gente calculou a parte central, isso aqui já vai me ajudar, então eu sei que eu tenho que colocar mais ou menos aqui assim, certo? Então, eu vou pegar o restante do meu fio, que sobrou um pouquinho. E com a ajuda da agulha de tapeceiro, eu vou fazer essa parte, essa primeira parte aqui, ó. Vou pegar aqui. Pego aqui a minha agulha de tapeceiro, passo a pontinha. Lembrando que essa agulha de tapeceiro também tem na loja Matilda, tá? Então, vou deixar aqui no cantinho o restinho do fio. Como eu falei pra vocês, vou pegar bem no meio aqui, ó. Trazer bem nessa parte do meio. Vou posicionar aqui, ó, mais ou menos aonde eu preciso. Ó. Então, ela vai ficar mais ou menos aqui nessa parte, tá? Como falei, dá pra esticar aqui, ó. Essa parte vai ficar mais ou menos aqui, assim. Ó, eu deixo bem embaixo, tá? Deixo bem na parte de baixo. Aí, agora, eu vou pegar por baixo aqui, ó. A minha agulha de tapeceiro tá aqui. E eu vou fazer a costura, ó. Seguro aqui, posiciono. Vou vir aqui por debaixo, tá? Ó. Puxo aqui pra cima. Deixo a ponta aqui, deixo uma pontinha aqui. Depois volto aqui pra baixo. E aqui o que vocês podem fazer também, gente. Vocês podem pré-colocar aqui e depois posicionar a aba, fechar tudo, pra ver se tá no lugarzinho certo, né? Antes de arrematar, eu digo. Vai ficar mais ou menos assim, tá? Ó, eu já vi aqui que eu mexi, tá vendo? Que aqui tá a parte central e eu mexi pra cá. Então, eu tenho que deixar bem centralizadinho aqui, tá? Bem centralizado, principalmente aqui a parte central e a parte dos vincos também, que eu consigo ver aqui pelas quinas. Então, tá muito pro lado, ó. Tá mais pra cá do que pra cá. Então, eu tenho que centralizar aqui. Vou deixar bem centralizadinho, vai ficar mais ou menos aqui assim. A partinha da costura, tá vendo? Então, eu tenho que
refazer essa parte da costura aqui, tá? Já vou acertar aqui, já venho mostrar pra vocês, peraí. Ó, então posicionei menor aqui, pessoal. Melhor, perdão, aqui. E o que vocês podem fazer? Fazer uma costura dupla, tá? Então, eu primeiro comecei na parte de baixo, depois subi pra cima. Se vocês verem que dá, vocês vêm embaixo e sobe pra cima de novo pra ficar como se fosse uma costura dupla aqui. Pra ficar mais firme, ó. Tá vendo? Puxo aqui a agulha pra cima. E volto pra baixo de novo, porque assim vai ficar mais segura essa parte aqui. Mas como eu falei pra vocês, eu não vou arrematar ainda, porque eu vou garantir que fique exatamente no lugar que eu preciso, tá? Dessa forma ele vai ficar bem mais preso aqui, essa parte, tá vendo? Vai ficar bem mais firme. Depois a gente vai dar um nozinho também na parte de dentro, depois que a gente verificar e acertar aqui certinho essa parte, ok? Então, aqui eu vou deixar essa ponta por enquanto, porque depois eu vou arrematar. Agora, a parte de cima, como que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui. Vou acertar bem aqui pra fechar bem certinho. Ó. Porque eu preciso ver exatamente aonde vai ficar essa aba, tá? Então, tem que tomar cuidado pra não deixar ela torta. Então, olha aqui a parte de cima, tudo certinho. E outra coisa também, eu tenho que deixar essa parte bem centralizada. A argola articulada a gente vai pôr embaixo de onde a gente vai aplicar a nossa aba, tá? Então, eu vou posicionar aqui a minha aba, ó. E eu vou verificar aqui certinho a altura, ó. Eu vou conseguir colocar bem na beiradinha. Aqui, ó. Eu achei que ia ficar bem mais baixa, mas não. E olha, pra vocês verem, aqui eu também vou conseguir levantar um pouquinho mais, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou levantar um pouquinho a mais, aqui, eu vou levantar mais ou menos aqui uns 2 dedinhos dessa parte aqui de baixo, ó, do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês, tá? Levanta aqui uns 2 dedinhos, mais ou menos aqui pra cima, essa parte, porque tem que encaixar aqui, ó. Dessa forma, não vai ficar essa costura muito legal, porque vai ficar muito na beiradinha, ó. Então, eu preciso que ela suba um pouquinho mais. Então, eu vou subir aqui uns 2 dedinhos mais ou menos, aqui dessa parte de baixo, tá? Então, eu vou subir aqui e já venho mostrar pra vocês como que a gente vai colocar a aba. Então, pessoal, já posicionei aqui melhor, ó. Subi um pouquinho, como falei pra vocês que eu ia fazer, tá? Deixei as duas pontinhas lá, pra gente arrematar depois. E agora, vamos pra nossa aba, como mencionei. Fecho aqui de novo, na posição que ela vai ficar, tá? Então, ó. Vai ficar mais ou menos assim, né? Geralmente ela não fecha totalmente, né? Sempre fica um pouquinho mais abertinha. Vai muito de como a cliente vai deixar, tá? Ó, olhei certinho. Agora já vamos posicionar aqui a nossa aba, como eu falei pra vocês. Aqui a gente vai levar em consideração aqui o mosquetão, tá? Então, ó, eu vou só fechar aqui só pra gente ter uma ideia. E vou posicionar aqui, ó. Também levando em consideração a parte do vinco, ó. Então, vai ficar mais ou menos assim. Aqui também é muito bom, porque essa parte ela dá uma levantadinha, né? Ela tem essa autonomia. Pra se caso o cliente fechar mais ou menos, né? Deixar mais apertadinho, mais soltinho. E aqui eu venho na parte de trás olhar. Eu preciso olhar aqui nessa parte de trás principalmente, ok? Porque eu preciso ver a carreira que eu vou fazer essa costura, tá? Primeiro de tudo, a gente acerta aqui bem as alcinhas, tá? Ó. Acertei bem. Olhei aqui e eu vou pegar 2 agulhas pra gente pôr aqui pra gente conseguir visualizar bem, ó.
pôr uma aqui, pra gente ver principalmente qual carreira que a gente vai fazer a costura. Meu primeiro ponto vai ficar mais ou menos aqui, e o meu último ponto vai ficar mais ou menos aqui. Vou tirar. Irei tirar aqui a minha aba, sem mexer nas agulhas. Olha, pra vocês verem, ficou na mesma carreira. Agora eu vou abrir aqui pra conseguir fazer essa costura com mais tranquilidade, tá? Aí. Abro bem aqui. E aqui, olha, pra vocês verem que ficou na mesma carreira, viu? A gente mediu tudo certinho aqui, ficou na mesma carreirinha. E aqui a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos pra fazer essa união, ok? Então, vou tensionar bem esse meu fio. Vou pegar a minha agulha. Vou pegar aqui uma agulha de metal. Então, eu sei que eu vou começar aqui a minha união aqui, ó. Bem aqui onde tá essa agulha, tá? Vou deixar aqui porque eu vou colocar a aba. E assim que eu colocar a aba, eu já sei exatamente onde vai pôr, ó. Por isso que eu peguei uma agulha um pouquinho menor. Coloquei aqui. Vou tirar essa agulha menor e vou colocar a minha agulha número 6. Sempre agulha bem retinha aqui, tá? Tem que estar bem retinha mesmo, certo? Agora eu pego o meu fio, nessa parte aqui de dentro, ó. Então, tá praticamente aqui, ó, embaixo da segunda carreira, de cima pra baixo. Laço o meu fio, deixo uma pontinha. Vou deixar mais soltinho isso daqui pra não atrapalhar. Laço o meu fio. E faço aqui meu primeiro pontinho. Esse aqui primeiro sempre é um pouquinho mais difícil, porque ele vai ficando, ó, a aba não vai ficar totalmente presa. Então, ele fica um pouquinho mais maleável. Agora, o que que eu faço? Venho no próximo buraquinho, seguro aqui, ó. E eu vou trazer a minha agulha reta aqui também. Tem que deixar a agulha bem reta. Aqui. E aqui na parte de dentro eu consigo olhar se tá na mesma carreirinha que eu preciso, ó. Tá aqui, ó, na mesma carreira. Ó, na mesma carreirinha. Depois dos próximos pontos ela já vai ficando mais fácil de prender, tá? Aí pego aqui o fio, laço e faço o meu segundo ponto baixíssimo. E aqui já vai começando a ficar um pouquinho mais preso. Puxo aqui essa primeira pontinha pra ficar um pouquinho mais preso. Posiciono novamente, lembrando que tá embaixo, eu tô fazendo essa costura embaixo da segunda carreira. Venho aqui, ó, agulha reta. A gente mantém a agulha reta porque daí ela vai entrar no lugar certinho. Se eu faço assim, deixo a agulha assim, ela vai dançando os pontos. Agora, se eu coloco a agulha exatamente retinha, é onde eu preciso fazer o ponto baixíssimo. Laço o meu fio. Ponto baixíssimo, ó, como já vai ficando mais presinho, tá? Vou olhando aqui, venho no próximo buraquinho, agulha reta. Ó, agulha bem retinha. Vejo se eu tô na carreira que eu preciso. Laço e faço ponto baixíssimo. Aqui temos as alças e eu tenho que atravessar tudo junto, ó. Se vocês olharem aqui na alça tem buraquinho, também tem aqui na parte de baixo. Então, eu tenho que
passar pelo meio desses dois buraquinhos. E sempre a agulha retinha e na mesma carreira, tá? Precisa ser exatamente nessa mesma carreira que eu já estou fazendo os pontos, tá? Pra não ficar torta essa aba aqui, ok? Então, eu vou seguir fazendo esses pontos baixíssimos, ó. Lembrando que o meu último ponto baixíssimo tem que ser exatamente aqui onde tá a minha agulha, pra ficar bem retinho, tá? Quando eu finalizar aqui, eu volto com vocês. Então, pessoal, cheguei aqui no finalzinho, ó, e ficou bem certinho. O último pontinho onde tá a agulha. Eu entro aqui e faço o meu último ponto baixíssimo, tá? Ó. Então, ficou dessa forma a união aqui da nossa aba, tá? Vou manter aqui a minha agulha por enquanto. Vou cortar aqui o fio. E eu vou mostrar pra vocês como que é o arremate aqui dessa parte, tá? Olha, gente, sobrou só um pedacinho de fio. Tá vendo? Se eu tivesse tentado subir mais uma carreira, não daria certo pra fazer a subida da bolsa, ia faltar fio. Então, vamos lá. Como eu vou fazer aqui? Eu vou puxar toda essa alça aqui, ó, toda essa pontinha aqui. Só que eu não vou vir pro lado de fora, eu vou vir no mesmo buraquinho aqui, ó, que eu fiz esse ponto. Porque eu acho que fica com o resultado mais bacana, mais bonito. E também não fere a aba, ó. Então, tensiono aqui pra ficar bonitinho. A diferença aqui que eu vou fazer? Eu vou abrir e eu vou vir num espaço diferente de onde eu fiz o ponto baixíssimo, ó. Eu venho um fiozinho abaixo, só pra não sair no mesmo lugar, tá? E entra aqui no buraquinho e puxa esse fio. Ó. Puxo o fio aqui pra baixo. Seguro o último pontinho pra não desmanchar, ó. E ele vai ficando assim, ó. Tá vendo que vai ficando um resultado mais bonito? Mais certinho? Então, a nossa união da aba ficou certinha, tá? Aqui, a questão das duas alças, tá, meus amores? Eu vou deixar aqui essa partinha livre, tá? Pra ficar mais firme, o que que a gente vai fazer? Eu vou colocar na mesma linha aqui, ó, dessa partezinha aqui, só que embaixo, tá? Ó, eu abro aqui, tiro a argola, deixo as alças, porque dessa forma a gente deixa essa parte aqui, se caso a cliente precisar pendurar, sabe? Então, se ela precisar pendurar em algum lugar, ela usa essa meia argolinha aqui. E a gente atravessa nessa parte de baixo, ó, na mesma altura, e dessa forma vai trazer mais segurança pra cliente. Aí, ó. Eu deixo exatamente aqui nessa altura, ó. E se vocês olharem, tá bem certinho no meio aqui, ó. Tá vendo? Vocês podem pegar mais ou menos pontinhos aqui nessa parte, tá? Então, aqui vai ficar dessa forma. E depois é só engatar aqui essas alças, ó. A gente engata os dois ladinhos. E a sua cliente vai conseguir aqui, ó, regular da forma que ela achar melhor, tá? Então, aqui a parte de trás tá ok. E agora, o que a gente precisa fazer é fazer o arremate aqui da parte de dentro, que é o arremate tradicional. Deixa eu só fechar aqui pra vocês verem, ó, essas duas pontinhas aqui, ó. A gente vai fazer aquele arremate tradicional que a gente sempre faz, tá? Aqui eu vou fechar pra mostrar pra vocês como que vai ficar fechadinha, ó. Então, aqui a gente vai fechar dessa forma, né? Olha que lindo, gente, que tá ficando. Deixa eu fazer o nozinho primeiramente, né? Que a cliente vai fazer esse nozinho. Depois eu acerto ali bem, mas é só uma prévia pra vocês verem como que vai ficar, ó.
Então, vai ficar mais ou menos assim. Eu vou depois acertar de novo as alças ali, tá? Pra ficar mais bonitinho. E vai ficando assim. E agora eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão arrematar aqui essa parte de baixo, tá? Então, ó, como que vai ser aqui. Acho até que eu vou até encurtar um pouquinho aqui essa parte, tá, gente? Depois, na hora que eu fechar, eu vou medir certinho aqui e vou dar uma encurtadinha pra não ficar tão longa. Então, aqui eu vou abrir. Vou abrir aqui. E na parte de baixo, o que que eu vou fazer, ó? Tá vendo que a gente tem duas tirinhas aqui? Essas duas tirinhas, eu preciso dar um nozinho pra ficar preso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó, essa parte. Ó, pessoal, eu dei aqui uma levantadinha na parte de baixo, só pra conseguir mostrar pra vocês. Eu dei uma aproximadinha nas duas pontas, tá? E aqui eu vou dar dois nozinhos bem apertados. Ó, o primeiro e o segundo. E agora, a gente vai fazer o mesmo processo de arremate aqui, ó. A gente esconde por algumas alcinhas, dá um pinguinho de cola e tá finalizada aqui essa parte. Então, a gente vai arrematar tanto essa partinha aqui, quanto as duas pontas da aba, tá? Vou fazer todo o arremate aqui e já venho mostrar pra vocês como que a nossa mochila fica finalizada. Então, meus amores, esse foi o resultado final da nossa mochila Dora. Fiz todo o arremate, tudo certinho. Ficou lindíssima essa mochila. Ficou bem estruturada, como eu tinha mencionado com vocês, ficou uma estrutura bem bacana. E esse kit, né, gente, deu toda a finalização e todo o charme que a gente precisava para essa mochila. Lembrando para você que quer adquirir esse kit da mochila Dora, vou deixar para vocês o link na descrição, que é lá da loja Matilda, os parceiros oficiais aqui do nosso canal. Vou deixar o cupom aqui na tela e também na descrição, que é na NH, para vocês terem 5% de desconto lá no site. Também vou deixar para vocês todos os links, tá? Tudo certinho. Qual cor também, você clicando no link do fio de malha, você já vai diretamente para a cor que eu utilizei, que foi o ocre. Mas lembrando que lá no site da loja Matilda tem uma cartela bem legal de cores, tanto do fio e também do kit Dora. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os tutoriais que eu postar por aqui. Não esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam da mochila Dora, comenta qual cor você vai fazer dela. Compartilhem também esse tutorial com as suas amigas crocheteiras, com os seus grupos de crocheteiras, para elas verem que lindeza que ficou essa mochila. E também não esqueçam de hypar esse vídeo, que isso me ajuda muito. Tá bom? Beijão, meus amores, e até a próxima aula!